Nessa sexta-feira, no dia 19 de dezembro, a gente vai ter a lua nova no signo de Sagitário. Todos os meses a gente tem a oportunidade de plantar uma nova semente, de começar novos projetos, e é sobre isso que eu falo no vídeo de hoje, embora essa lua nova já esteja aí pipocando com muitas coisas que já estão começando desde já. No vídeo de hoje eu falo sobre as qualidades desse momento, o que a gente pode fazer para a gente aproveitar da melhor maneira possível, imaginando que esse é um período que vai de 19 a 26 de dezembro, portanto cobre todo o Natal, então as qualidades dessa lua nova tem super a ver com o que vai rolar no Natal nesse ano, mas a gente também tem logo na sequência, no dia 21, o solstício, que é o começo de novas estações, inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul, e esse é um ponto de virada muito importante para a astrologia. Tudo isso junto fala sobre um momento importante no ano. Vamos falar sobre isso tudo a partir de agora? Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu sou a Aline Macari e este é o canal A Astróloga. Bom, deixa sua curtida nesse vídeo, clique no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo. Além disso, inscreva-se, assim você continua com a gente. Aproveite também para acompanhar a Astróloga nas redes sociais. A gente se vê bastante no TikTok, principalmente no Instagram. Lá eu publico vários outros conteúdos diferentes daqui. Bom, vamos começar pelo fenômeno. Uma lua nova é sempre a conjunção de Sol e de Lua, ela vai rolar dessa vez no signo de Sagitário. Tem muita gente achando que essa vai ser uma lua nova no signo de Capricórnio, mas não, vai ser nos últimos graus de Sagitário. E é sempre nesse momento que a gente tem a oportunidade de iniciar um novo movimento, novos projetos e novas relações, inclusive relacionamentos amorosos, parcerias e por aí vai. Ou seja, todo um ciclo de lua, que é de 28 dias, aproximadamente 28 dias, a gente começa na lua nova plantando e vai seguindo os seus resultados no decorrer das semanas. Bom, informações sobre esse fenômeno que acontece nessa sexta-feira, no dia 19 de dezembro, no 28º grau do signo de Sagitário, entre as 8 horas e 33 minutos do dia 19 e as 0 hora e 54 minutos da manhã, horário de Brasília, do dia 20 de dezembro. Portanto, é uma lua nova que rola na madrugada de 19 para 20, ok? O importante é a gente lembrar que esse é um período da fase nova, vai de 19 a 26 de dezembro, então a gente tem uma semana inteira. Bom, quem são os afetados? Todas as pessoas que tenham aspectos como Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus ou Marte, no finalzinho do signo de Sagitário e na casa astrológica, que é a área da vida, são as várias áreas da vida, em que a gente tem os últimos graus do signo de Sagitário. Então, vai afetar todo mundo. Mas como o mapa dessa lua nova toca muitos planetas no signo de Peixes, eu também teria muita atenção a pessoas com aspectos importantes, principalmente no finalzinho, nos últimos graus do signo de Peixes, porque podem ser pessoas que vão se sentir muito mais afetadas nos próximos dias pelos acontecimentos, ok? Bom, se você quiser entender de maneira mais aprofundada como aproveitar esse ciclo e como aproveitar 2026, entre em contato comigo que a gente marca uma consulta virtual personalizada, a gente se encontra virtualmente e fala sobre tudo isso para o ano que vem, ok? Eu aproveito para dizer para vocês o seguinte, que é nessa quinta e sexta-feira que a gente vai ter o vídeo de previsão 2026. Já está saindo do forno, portanto, se você for um inscrito do canal, se for um membro, assiste antes. Se for um inscrito, assiste no dia 19. Então já a gente vem aí com o conteúdo mais interessante do ano, com as melhores e as mais desafiadoras perspectivas para o ano que vem. Não basta dizer que a gente vai ter uma lua nova no céu, a gente tem que entender os outros posicionamentos planetários, porque a maneira como eles se configuram lá em cima conta uma história, um roteiro para a gente aqui embaixo. Então vamos falar agora sobre o mapa do céu. No céu dessa sexta-feira a gente vai ter um stellium planetário, que é um aglomerado de planetas, todos num cantinho do mapa. Sol, Lua, Vênus e Marte, todos em Sagitário, menos Marte, que vai estar no signo de Capricórnio. Então a gente tem a potência, o ânimo, o entusiasmo, a coragem, o tesão, a fé de Sagitário, junto com a capacidade de trazer trabalho e concretização de determinadas coisas em Capricórnio, todos eles juntos. Entretanto, tudo isso acontece numa quadratura com planetas em Peixes. A questão é a seguinte, como eu falei no vídeo Ouroboros,
o finalzinho do ciclo de Netuno pelo signo de Peixes, esse finalzinho, essa reta final de 2025, começo de 2026, é um período muito importante para nós terráqueos, porque a gente está vivendo os últimos graus desses grandes planetas, Saturno e Netuno, no signo de Peixes. E todas as vezes que a gente tiver no céu outros planetas, astros menores, tocando esses caras, a gente ativa esses caras em Peixes. Então a gente tem situações piscianas acontecendo e podem eclodir situações grandes a partir de agora, só que por desafio, por quadratura, que é um ângulo de 90 graus entre os planetas. Então a gente pode ter a coragem, de novo, o entusiasmo, a justiça, o otimismo e o exagero de Sagitário com os desafios desses planetas em Peixes, ou seja, a gente pode começar um ciclo que tenha equívocos, a gente pode estar meio míope para uma determinada situação, a gente não está enxergando com clareza, a gente pode ver perspectivas mentirosas, ilusões, enganos, né? A gente pode enganar e ser enganado. Então é uma lua nova para a gente ficar ligado, para a gente ficar esperto, sabe? Para a gente não cair no canto da sereia destes planetas no signo de Peixes. No mapa dessa lua nova, a gente vai ter o ascendente em Virgem, então assuntos ainda, mesmo que muita gente já esteja de férias, assuntos ligados a trabalho, saúde, o serviço, são importantes. E Mercúrio, que é um planeta importante, que vai estar em Sagitário, vai fazer uma quadratura também, um ângulo desafiador com o nó do norte no signo de Peixes. Então aqui a gente está falando, de novo, de uma mensagem equivocada, às vezes deturpada, às vezes interrompida. E as palavras, uma vez que Sagitário tem muito a ver com leis e com justiça, as palavras calúnia, injúria e difamação me vêm à mente para esses dias. A ver. Bom, o último aspecto desse mapa do céu tem a ver com as sombras de Sagitário. Sagitário é um signo muito bacana, tem muita gente que diz que é o melhor signo do zodíaco, mas todos os signos têm seus aspectos positivos e outros, digamos, mais negativos, mais difíceis de lidar. E uma das ondas difíceis com Sagitário é que eles se acham assim a última Coca-Cola do deserto, né? Os sabichões, os donos da razão, eles é que sabem, adoram um palquinho, falam com um tom assim de superioridade, um tom professoral, cheio de máximas. Então, às vezes, falar com figuras que têm aspectos importantes e às vezes difíceis com Sagitário é muito complicado, porque vem um aspecto de intransigência, um aspecto tirano, um aspecto, como se diz, vertical, né? De cima para baixo, a pessoa fala de cima para baixo, fazendo os outros se sentirem completamente errados, equivocados, e às vezes não, eles é que estão equivocados. Vale a pena a gente prestar atenção. Diante dessas perspectivas, agora a gente vai ver o que pode, dentro do nosso exercício criativo, o que a gente pode ver em se tratando de vida coletiva e de vida pessoal. A minha maior preocupação é a questão da Venezuela. Mas antes da gente falar sobre o que está acontecendo agora, queria retomar 2 anos atrás, justamente numa lua nova no signo de Sagitário, exatamente nessa época. Em 2023, o que acontecia? A Venezuela estava prestes a invadir a Guiana, que tinha acabado de descobrir poços de petróleo bilionários. Aquilo foi um furdunço, a diplomacia brasileira teve que intervir e o mundo ficou preocupado com a possibilidade de uma invasão e de um conflito internacional acontecendo, né, na fronteira do Brasil. Isso foi muito sério. Agora, é curioso e sincrônico, né, na sincronia do tempo, como as coisas podem se repetir com a mesma qualidade temporal, com os planetas nos mesmos signos. Sagitário tem muito a ver com a área internacional, com tirania, com figuras tiranas. É agora justamente que a Venezuela pode ser invadida pelos Estados Unidos. Então é um assunto muito interessante para a gente ficar... Interessante assim, na falta de outra palavra, é também um assunto extremamente preocupante. E nesse sentido, a gente tem que prestar muita atenção porque, justamente como esses planetas, Saturno e Netuno em Peixe, estão na reta final, na despedida do signo, quando eles entram e quando eles saem, são momentos muito delicados e eles pontuam, né? E eles falam de eventos que podem se tornar muito marcados na história. A partir do momento que esses 2 planetas são ativados por uma lua nova no signo de Sagitário, a gente pode sim falar de conflito estrangeiro nas águas, pelas águas. Os navios, né? Há navios mirando a costa da Venezuela e tudo isso pode ter uma série de desdobramentos imensos que alguns especialistas em relações internacionais falam a partir de agora. Vejam bem, a partir do momento que os americanos interceptam
navios petroleiros da Venezuela, imaginando que esse é o maior produto que os venezuelanos possam exportar neste momento, a partir do momento que isso acontece, você vai asfixiando não só a Venezuela, como outros países que também dependem disso, como a vizinha Cuba. Então isso pode ser um movimento que tem várias outras consequências em outros países da América Latina, da América do Sul e em outros lugares do mundo. Então esse é um assunto muito importante. Agora, como Netuno e Saturno em Peixes falam pra gente sobre coisas que podem acontecer nas águas, a gente também fala de ilhas, portanto a situação de Taiwan é séria e a gente deveria se preocupar nesse momento. A seguinte notícia saiu essa semana: China mobiliza quantidade recorde de navios de guerra e deixa Japão e Taiwan em alerta. Então esse é um tema muito importante para os próximos dias. Tudo isso, caso aconteça, pode desembocar num movimento imenso de migrantes e refugiados pelo mundo, né? Esse é um assunto extremamente importante e, caso isso aconteça, pode ser muito problemático não apenas para as próprias pessoas que vão sofrer desse movimento, mas também de todos os outros países vizinhos que podem receber grandes fluxos de estrangeiros buscando refúgio. Esse é o caso do Brasil. Eu acho que o Brasil tem falado muito pouco, acho que os brasileiros são muito pouco atentos, acho que talvez pela proporção continental do Brasil, a gente não tenha muita a percepção do que está acontecendo na fronteira, justamente ali em Roraima. Como eu já trabalhei ali, inclusive com os refugiados venezuelanos, esse pode ser um movimento importantíssimo para o Brasil neste momento. Eu inclusive falei sobre isso em Previsões 2025, a problemática que o Brasil poderia ter ainda neste ano com relação a migrantes, refugiados e dificuldades com países vizinhos. Outro ponto importante, número 4, todo esse movimento astral pode desembocar em intolerância e religiosidade. Intolerância aqui eu falo de intolerância religiosa, ideológica e política, justamente por conta da intransigência de Sagitário. Então aqui a gente pode ter problemas com a fé, com religiões, com espiritualistas, com padres, com pastores e por aí vai. Eu trago aqui 3 exemplos possíveis, que eu já estou cantando essa pedra há muito tempo. Primeiro, Dalai Lama. Será que acontece agora alguma coisa nessa reta final dos planetas em Peixes, imaginando que Peixes é o signo relacionado justamente à espiritualidade? São 2 signos relacionados à espiritualidade, Sagitário e Peixes, em quadratura, aspecto desafiador. Os chineses estão muito de olho, não apenas no Tibete, o Tibete já é dos chineses, né? Mas uma parte importante da Índia que vive, que recebeu, que acolheu o budismo tibetano, toda aquela região, está atenta, observando os próximos passos do que possa acontecer caso venha a falecer o Dalai Lama. Então esse é um assunto muito importante para esse período. Já falei muito sobre isso em outras ocasiões, que essa reta final de Peixes é uma reta importante para a despedida de grandes figuras. Isso aconteceu exatamente com o Papa Francisco, foi no último movimento, né, desses planetas em Peixes. Depois eles entraram em Áries, agora eles estão em Peixes, se despedindo de Peixes novamente. Então por isso, e talvez essa questão com o Dalai Lama possa acontecer agora e sua sucessão, né? Quem vai sucedê-lo? O próximo ponto, atentado antissemita, aconteceu na Austrália nesse final de semana, né, num evento judaico, uma data judaica importante, em que terroristas chegaram atirando a esmo. Foi o maior atentado da Austrália de todos os tempos, com 16 pessoas mortas, e quem veio como herói, né? Heróis também surgem nesse momento, eu acho isso muito interessante, né? Foi justamente um sírio que mora na Austrália, obviamente um refugiado que mora na Austrália já há muito tempo. Então a gente também pode ver outras facetas, outros desdobramentos das religiões, do melhor das religiões também, inclusive para acabar com a xenofobia no mundo, porque existem pessoas muito dignas e maravilhosas e incríveis em todas as religiões, e existe gente da pior qualidade também em todas as religiões. Bom, outro assunto importante, a censura sobre Padre Júlio Lancelotti, como saiu na mídia, alvo constante de ataques. Padre Júlio Lancelotti deixa de transmitir missas
e suspende presença nas redes. Ele é conhecido pelo trabalho com as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, o povo da rua, né? E pela luta contra a aporofobia, que é a fobia pelos pobres. Esse é um assunto muito importante, vai escalar. Padre Júlio é uma voz no Brasil a favor da vida. Vamos ver de que maneira tudo isso vai se encaminhando a partir do momento que esses planetas vão ficando cada vez mais tensos no céu. Bom, o próximo ponto, número 5, justiça, magistratura, questões legais. Sagitário é o signo dos magistrados, né? E na relação com Marte, a gente pode falar de leis marciais, questões ligadas, né? A gente está finalizando justamente o julgamento da trama de golpe, muito próximo da lua nova no signo de Sagitário. Tudo isso ainda tem desdobramentos, o que ainda pode acontecer com Bolsonaro e com outras figuras. Tudo isso esbarra no PL da dosimetria. É hoje, quarta-feira, que a PL da dosimetria estará na pauta da CCJ do Senado. Né? Esse é um assunto muito importante. Como eu escrevo, o texto prevê a redução de penas dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Esse é um assunto gigante e que pode não ser resolvido agora, justamente porque há vários planetas em tensão. Ele pode ir para 2026, mas ele vai com esse grau de tensão. Agora, por outro lado, né, o Brasil tão dividido, existe também o caso Master e a exposição de figuras, né, das figuras do STF. Como trata a mídia, conexões de ministros com o caso Master desgastam completamente o STF. Viagem de Toffoli em jato privado como advogado de investigado e contrato de escritório com a esposa de Alexandre de Moraes colocam a corte em centro da crise. Ou seja, é complicação em todas as direções. Bom, meus amigos, o próximo ponto, tudo isso mexe com o céu, com a terra, com a nossa saúde física e com a nossa saúde psíquica. O signo de Peixes tem a ver com contágios, portanto, esse é um período muito importante para a gente cuidar da nossa saúde e questões legais, associadas a questões médicas, portanto, convênios médicos, direitos e deveres dos convênios, aumento abusivo de planos, coberturas dos planos, vai fazer uma viagem, tenha um seguro-saúde, sabe? Tudo isso tem relação agora. Existe a possibilidade de uma nova onda de contágios por uma doença X em qualquer outro lugar do mundo? Claro que existe, a gente sabe disso exatamente para este momento. Número 7, a gente fala sobre eventos climáticos, justamente porque esses planetas estão nos últimos graus do signo de Peixes, fazem oposição aos últimos graus do signo de Virgem, que tem a ver com Gaia. Portanto, catástrofes climáticas não apenas nessa lua nova, mas também durante toda a lunação dos 28 dias. Eu falei muito sobre isso no vídeo Previsão de Dezembro, falei sobre isso no vídeo Ouroboros. Esse é um período muito delicado para chuvas, catástrofes, enchentes, tsunamis, no Brasil e no mundo. E como o Brasil é uma grande Gaia, a gente deveria estar muito atento. Essa é uma das minhas grandes preocupações para o país. Número 8, viagens e estudos, justamente porque a gente está enfrentando uma quadratura, tempos difíceis. Viagens nacionais e internacionais, hospedagens, né? Tudo isso deve ser checado com antecedência, inclusive porque Mercúrio está num aspecto difícil. Estudos, bolsas de estudos, matrículas, questões legais, fechamento de ano, tudo que você possa organizar da melhor maneira possível, deixar tudo organizadinho, certinho para o ano que vem, melhor. Não deixe pendências para o ano que vem, porque essa é uma lua que não favorece. Às vezes alguma coisa ficou ali no nosso ponto cego, a gente não viu e de repente a gente pode ter ou uma má viagem ou ou confusões em se tratando de viagens e estudos. Número 9, e por último, cuidado com exageros. Nessa lua nova, justamente em Sagitário, com tantos planetas em Sagitário, a gente tende a enfiar o pé na jaca com uma força, com um gosto, e justamente porque está em quadratura, isso pode ter um preço, acarretar num preço, sabe? Então eu acho que, principalmente porque a gente está nessa véspera de Natal, com fraternizações, e Natal na casa da tia, Natal na casa da avó, Natal na casa da mãe. Então é muito gasto, é muita esbórnia. Como dizia um amigo meu, é muita comer daiama e é muita beber daiagem. Então a gente vai com calma, porque em Sagitário a gente segue em frente como se não houvesse amanhã. Só que o amanhã existe.
Meus amigos, logo na sequência dessa lua nova, como eu já disse, no dia 21 a gente tem a entrada do Sol no signo de Capricórnio. E esse é um marcador muito importante para a astrologia, porque a astrologia é basicamente o calendário da natureza. É ali que começa uma nova estação, e se começa uma nova estação, não começa um novo episódio, começa uma nova temporada, é outra história. Então muita coisa vai acontecer a partir de agora, é um movimento que mexe muito com a gente. E aí a gente tem início a duas novas estações, o inverno no hemisfério norte, o verão no hemisfério sul, e um momento em que a gente deveria fazer de repente um pequeno ritual para marcar esse ponto de virada. Né? Existem algumas culturas que gostam de se livrar de uma série de coisas. Então, de repente, agora, nesse período pré-solstício, que a gente possa ir se despedindo de determinadas coisas, de velhos sentimentos, de coisas que já não fazem mais sentido para a vida da gente, que a gente quer tocar para a próxima temporada, digamos, um pouco mais leve, sabe? Então acho que pode ser muito bacana e eu desejo a todos o início de uma linda e nova estação, apesar de todos os desafios. Aí tem muita gente que fala, Aline, mas o céu não vai melhorar nunca. Gente, o céu tem quadraturas, trígonos, oposições todo o santo dia. Não é o céu que melhora, a gente é que aprende a dançar a dança dos planetas. A gente tem que dançar com eles, simples assim, sabe? Simples e complexo assim. Bom, meus amigos, antes da gente chegar ao fim desse vídeo, queria pedir para vocês curtirem, hyparem e compartilharem esse conteúdo com seus amigos e com as suas amigas, principalmente aqueles que têm aspectos importantes em Sagitário e no signo de Peixes, ok? Muito obrigada, portanto, pela companhia de vocês. Enfim, eu acho que os posicionamentos meio encrencados de um Sagitário, meio arrogantinho, questões ligadas à justiça, intolerância religiosa, política e ideológica, Mercúrio mal posicionado com o nó do norte, que é o sentido de onde a gente deve ir, a gente pode ter diálogos e discussões inúteis nesses dias. Que a gente aproveite esse momento de Natal, vivendo ou não vivendo o Natal, porque a gente tem que respeitar todas as religiões e as culturas e as suas tradições. Esse é um período de final de ano que eu sugiro que a gente não entre em embates inúteis. Isso vai nos levar a lugar nenhum. Nós continuamos sendo uma bola azul flutuando para lugar algum, e se a gente seguir na pancadaria nesse Natal, vai ser péssimo. Inclusive porque depois, lá na frente, todos esses caras do mundo, no Brasil, nas famílias, no trabalho, todo mundo vai estar dando tapinha no ombro de todo mundo, e a gente vai estar brigado com as pessoas que são as pessoas mais importantes da vida da gente, a família. Sabe, que Júpiter em Câncer nos abençoe durante esse período, porque é família, sabe? E a gente deveria baixar a bola esses dias e evitar conflitos, que a gente se irmane num sentido muito mais profundo e fraterno, que tem a ver com as transformações profundas de Plutão em Aquário. Plutão em Aquário é o resgate e a cura pela fraternidade. Pois que esse seja o tom desse Natal. E logo depois desse vídeo vem as previsões 2026. Então convido todos vocês a assistirem de novo dia 18 e dia 19, 18 para membros, 19 publicação geral, todo mundo vai poder assistir às 10 horas da manhã no canal da Astróloga no YouTube. Portanto, não percam, porque ali tem as melhores perspectivas e os desafios para 2026. A todos, muito obrigada, um Feliz Natal a todos e a gente continua junto. Como eu sempre digo, que o céu nos guie, que a natureza nos reconecte nesses tempos agitados de catástrofes climáticas e de lua nova em Sagitário, e que o amor fraterno nos transforme neste Natal e para todo sempre.